Bom, e para a gente entender melhor como essa decisão nos Estados Unidos pode afetar discussões importantes aqui no Brasil, como o projeto de lei das fake news, o julgamento no STF do Marco Civil da Internet, a gente conversa agora com Fábio Santana, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo. Presidente, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com nossos telespectadores. Agora, presidente, antes de tratarmos sobre possíveis consequências dessa decisão nos Estados Unidos para discussões aqui no Brasil, queria entender melhor a respeito dessa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que eliminou qualquer possibilidade nesse julgamento, acredito que tenha repercussão geral, quero ouvir isso do senhor também, que tratava de Google e Twitter e que isentou as plataformas de responsabilização por não eliminar perfis e conteúdos relacionados a terrorismo, ao Estado Islâmico, vítimas de atos como esse, tanto na Turquia em 2017, como também atentado em Paris em 2015, entraram com essa ação, dizendo que as plataformas têm uma certa responsabilidade nos ataques, nas mortes que aconteceram, 169 nos dois casos desses atentados, porque deveriam ter atuado no sentido de eliminar essas postagens, de excluir esses perfis, o que não foi realizado. Queria a sua análise dessa decisão da Suprema Corte à luz da legislação americana que trata do tema. Perfeito, Lívia. Excelente. O grande problema que envolve isso são justamente aquelas recomendações, né? São os algoritmos que a internet ela traz para nós, né? Muitas vezes ela recomenda um vídeo ou um artigo, ou uma publicação, e essa publicação ela pode ter conteúdo terrorista, um conteúdo nocivo à sociedade. Então, foi colocado em julgamento perante a Suprema Corte, como você muito bem trouxe para nós, né, dois julgamentos, dois casos, um envolvendo o Twitter e outro envolvendo o Google. E a Suprema Corte, por unanimidade, reconheceu a vigência, né, a validade da seção 230, que foi incluída na CDA, né, que é justamente a Communications Decency Act, por meio de uma emenda em 1996, que é a Telecommunications Act. Então, a Suprema Corte decidiu justamente isso, a não responsabilidade das redes, das plataformas sociais, das plataformas digitais, quanto aquilo que é veiculado por terceiros. Porque é isso que diz a seção 230, né? Que as redes sociais não se responsabilizam, seja como porta-vozes, seja como editoras, por aquilo que foi vinculado por terceiro. Então, essa decisão, ela, pelo sistema americano de decisões, né, eles têm um sistema, um modelo um pouco diferente do nosso. O modelo americano é da common law, ele tem origem na common law, ou seja, a força, a validade dos precedentes das decisões da Suprema Corte, elas acabam vinculando todo o tribunal. Então, foi isso, inclusive, que justamente aconteceu no caso. Quer dizer, a decisão proferida pela Suprema Corte, no caso envolvendo o Twitter, acabou vinculando a decisão que seria proferida no caso do Google. Veja que a Suprema Corte, ao reconhecer que a família do jordaniano que foi morto em razão de atos terroristas, ela não conseguiu provar, não conseguiu demonstrar que a rede social teria intencionalmente propagado, difundido ou até incentivado prática de ato terrorista e, portanto, a Suprema Corte reconheceu a validade da seção 230, o que acabou prejudicando o julgamento no processo do Google, porque a Suprema Corte entendeu, olha, já veiculamos aqui um precedente no Twitter, portanto, o caso do Google retorna à instância inferior. Essa é uma característica da legislação americana. No modelo brasileiro, nós também, ultimamente, mais recentemente, nos últimos 20, 30 anos, importamos esse modelo dos precedentes judiciais que vinculam as decisões, mas o modelo americano tem isso desde sempre, né? Desde partida dessa força vinculante
das decisões dos precedentes judiciais. Pois é, doutor, ainda que haja diferenças substanciais nessas legislações americana e brasileira e também como os operadores do direito tratam questões específicas, o que acontece nos Estados Unidos não adianta, né? Acaba reverberando aqui no Brasil e em outros países do mundo, principalmente no que tange o debate, o uso do exemplo, ainda que isso não seja utilizado como referência para você replicar em uma corte superior. Mas acredita que esse posicionamento pode estimular o debate, pode interferir nessas pautas importantes que serão analisadas muito em breve pelo Legislativo, o PL das fake news e também a revisão do Marco Civil na internet pela Suprema Corte Brasileira, o STF. Esses entendimentos nos Estados Unidos podem promover mudanças por aqui ou seria um exagero? Perfeitamente, Daniel. É exatamente isso, né? A decisão proferida hoje pela Suprema Corte por unanimidade, ela não tem aplicação imediata, né, sobre o modelo brasileiro, sobre a jurisdição brasileira, sobre a política aqui no Brasil. Porém, tem uma influência enorme, justamente porque a maioria dessas empresas, dessas plataformas digitais, elas têm origem, elas são sediadas nos Estados Unidos. E nós, em alguma medida, vamos sofrer o impacto de uma das maiores economias do mundo, né, que há anos atrás foi sempre uma potência econômica, sobretudo aqui para o Brasil. Então, a gente com certeza sofre a influência dessa decisão, mas, repito, o modelo brasileiro, ele é um modelo pautado na soberania, né? Nós temos aqui um modelo em que o Congresso Nacional é livre para decidir, a despeito de termos acompanhado nos últimos dias, né, uma pressão muito grande sobre esse PL, né, o PL 2630 de 2020, que é denominado de PL das fake news. Nós temos também a influência muito grande no resultado do julgamento acerca do Marco Civil da Internet, de 2014. Então, é claro que todo esse cenário, todo esse caldo político e jurídico acaba influenciando aqui o debate brasileiro. Mas cabe lembrar que a cultura no Brasil, né, a cultura que se instalou aqui no nosso país, ela tem uma cultura diferenciada, né? No modelo americano, a liberdade de expressão sempre foi um direito fundamental muito mais amplo, digamos assim, né? No Brasil, a despeito de estar constitucionalizado, ser realmente aí um direito fundamental de primeira dimensão, que nós denominamos a doutrina, mas sempre não tem a mesma dimensão e a mesma amplitude que no modelo americano se deu desde a origem. Mas, com certeza, uma decisão dessa magnitude vai influenciar aqui os nossos debates, as nossas discussões. Presidente, esse tema a gente poderia levar até meia-noite, mas infelizmente o nosso tempo acabou. É muito complexo, tem muitas questões, muitas comparações que a gente pode fazer em relação à legislação brasileira, mas vai ficar para a próxima. Conversamos com o Dr. Fábio Santana, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, trazendo essa notícia da Suprema Corte Americana em relação à legislação que trata da regulamentação da internet para o nosso contexto aqui do Brasil. Obrigada pela entrevista, doutor. Volte outras vezes. Eu que agradeço, Lívia, Daniel. Boa noite aos nossos telespectadores. Obrigado. Boa noite, até a próxima.